Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam, que os familiares de vocês também estejam bem, tá? E também espero que a gente continue estudando, que a gente aproveite esse tempo para praticar o que a gente já sabe e também para aprender coisas novas, tá? Então esse é o intuito desse vídeo. O intuito é que a gente continue o que a gente vinha se propondo a estudar, que é o método das forças, beleza? Então, anteriormente, a gente vinha estudando o método das forças aplicado a vigas. Então, agora a gente vai continuar com o método das forças, mas para o caso de pórtico, que é esse caso aqui. Então, a gente vai resolver esse pórtico utilizando o método das forças. Então, eu já adianto que a diferença do método das forças aplicado a pórtico e aplicado a viga é que no caso de viga, a gente já tem fórmulas para descobrir o deslocamento em qualquer ponto, né? Já é comum nos livros de estruturas terem tabelas com fórmulas para se calcular o deslocamento em qualquer ponto no caso de viga. No caso de pórtico, não. Então a gente não existem fórmulas para se calcular o deslocamento num determinado ponto de um pórtico. Então a única diferença, ou melhor, a principal diferença para o cálculo de viga e para o cálculo de pórtico está na obtenção do deslocamento. Tá? Então, repetindo, por caso de viga, basta aplicar uma fórmula, e por caso de pórtico, não. A gente vai ter que descobrir o deslocamento utilizando outros métodos, como o PTV, né? O princípio dos trabalhos virtuais. Então, a gente tem aqui o exercício, vamos agora para o exercício, tá? Determine as reações e desenhe os diagramas de momento fletor e cortante para o pórtico abaixo, utilizando o método das forças. Então a gente tem aqui um pórtico com 9 metros, com a distância horizontal igual a 9, a vertical igual a 6, uma carga distribuída igual a 50 kN por metro, tá? E vamos considerar o EI aqui igual a constante. O EI é uma constante que não vai ser importante por agora, beleza? Bom, então a gente pode observar que aqui é um apoio fixo e aqui é outro apoio fixo. Então, os apoios fixos eles vão restringir o movimento na horizontal e na vertical. Então, a gente tem para cada apoio fixo duas incógnitas. Então, a gente tem no total aqui 4 incógnitas. Então, como a gente só tem 3 equações da estática, então a gente não consegue resolver esse pórtico utilizando as equações da estática, né? Esse é um pórtico estaticamente indeterminado, ou seja, um pórtico hiperestático. Quantas vezes esse pórtico é hiperestático? Basta fazer 4 menos 3, tá? Ou seja, 4 incógnitas menos 3, que são as 3 equações da estática, que a gente obtém o resultado igual a 1. Então, esse pórtico ele é uma vez hiperestático. Então, a gente pode observar que o apoio fixo ele vai restringir o movimento na horizontal e na vertical. Então, essa estrutura hiperestática ela vai se deformar dessa maneira aqui. Então, é assim que essa estrutura se deforma. Tá? Bom, então, como eu já havia dito, o método das forças aplicado a pórtico e a viga é quase a mesma coisa, então a gente vai ter que pegar essa estrutura hiperestática e transformar ela em outras duas estruturas isostáticas. Então, uma forma de fazer isso é, por exemplo, substituindo o apoio fixo em A por um apoio móvel. Então, fazendo isso, a estrutura ela deixa de ser hiperestática e passa a ser isostática. Só que a gente tem que compensar essa substituição. Por quê? Porque quando a gente substitui apoio fixo por móvel, a estrutura ela vai ter um deslocamento horizontal. Então a gente aplica uma força unitária ali para compensar esse deslocamento em decorrência dessa substituição do apoio fixo por móvel. Beleza? Então, segue o mesmo raciocínio do que a gente já vinha estudando por causa de vigas. Beleza? Então a gente vai pegar essa estrutura hiperestática, tá? E subdividir ela em outras duas estruturas, que a gente vai chamar de caso 1 e caso 2. Então, qual a diferença aqui? No caso 1, a gente substituiu esse apoio fixo, esse apoio A aqui, que era fixo, a gente substituiu por um apoio móvel. Só que quando a gente faz isso, a gente não está impedindo o deslocamento horizontal. Então, o apoio móvel, ele permite com que esse ponto aqui se desloque livremente para lá.
Então essa estrutura não vai estar representando a realidade. Então a gente precisa arrumar um jeito de anular esse deslocamento horizontal que vai ter em decorrência dessa substituição aqui, dessa substituição do apoio fixo pelo móvel. Então a gente vai aplicar uma força unitária aqui para compensar esse deslocamento horizontal. Então a gente vai ter duas estruturas que, somadas, as duas juntas, né, pela superposição de efeito, a gente vai ter essa estrutura hiperestática que a gente precisa resolver. Bom, então a gente tem aqui o caso 1. Então isso aqui representa a deformação do caso 1. Isso aqui representa a deformação do caso 2. Então aqui a gente tem um apoio móvel, a gente observa aqui o deslocamento horizontal, tá? Então isso aqui não condiz com a realidade da estrutura hiperestática, porque a estrutura hiperestática, o apoio fixo, ele impede o deslocamento horizontal. Então esse deslocamento precisa ser compensado por um deslocamento em sentido contrário, que vai ser em decorrência da força unitária aplicada aqui. Tá? Então esse deslocamento somado com esse do lado contrário, de lado contrário, é igual à estrutura hiperestática, ou seja, essas duas estruturas somadas vão resultar nessa estrutura hiperestática que a gente precisa resolver. Beleza? Bom, então aqui a gente vai determinar que o deslocamento para o lado esquerdo vai ter um sinal e para o lado direito vai ter outro, e a soma desses dois deslocamentos vai ter que ser igual a zero. Tranquilo? Então, essa condição, que é a soma desses dois deslocamentos para a esquerda e para a direita, para o caso 1 e 2, a soma desses dois deslocamentos ser igual a zero é chamada condição de compatibilidade. Beleza? Então, a condição para que essas duas estruturas sejam compatíveis com aquela hiperestática é que a soma desses dois deslocamentos seja igual a zero. Então a gente vai chamar o deslocamento do caso 1 aqui para a esquerda de ΔA. A gente vai chamar o deslocamento para a direita, em decorrência da força unitária, de FAA. Tá? Então é o seguinte, esse FAA é em decorrência de uma força de valor 1, uma força unitária. Só que essa força de valor unitário não vai ser, na realidade, a força que vai ocorrer na estrutura. Porque o que vai ocorrer na estrutura é uma reação horizontal A, em decorrência do apoio fixo. Então a gente tem que pegar o valor do deslocamento obtido para a força unitária e multiplicar por HA. Tá? Então FAA é o deslocamento em decorrência de uma força igual a 1, tá? Multiplicado pelo valor real de HA. Então a força unitária multiplicado pela reação de apoio HA tem que ser igual ao deslocamento ΔA. Então, espero que isso aqui tenha ficado claro. Se não ficou claro, basta usar os comentários aqui do ECAD, beleza? Ou me mandar uma mensagem, que eu tento ser mais claro quanto a isso. Mas isso aqui segue o mesmo raciocínio do que a gente já vinha conversando por caso de vídeo. Calculando as reações de apoio para o caso 1, então temos aqui VA, VB, tá? Então, somatório de forças na vertical, a gente tem VA mais VB igual a 50 vezes o vão aqui, vezes a distância, que é igual a 9. Então essa é a somatória de forças na vertical. Fazendo agora o somatório de momentos em relação a um ponto, pode ser o ponto A aqui, a gente tem essa equivalente que vai estar aqui no meio, né? Vai ser 50 vezes 9, vezes a distância dela, até o ponto que eu estou analisando. Então, do meio aqui até aqui é 4,5. Então, fica 50 vezes 9 vezes 4,5, menos... Então, isso, na verdade, essa força faz girar no sentido horário, e a reação vai fazer girar no sentido anti-horário. Então, menos 9, que é essa distância, vezes o valor aqui de VB. Então, resolvendo essa conta, eu pego esse valor de 50 vezes 9 vezes 4,5, jogo para lado igual, passo 9 dividindo, eu tenho que VB é igual a 225 kN. Então, se eu sei que VB é igual a 225 kN, eu pego o VB, substituo aqui, eu vou ter que o VA é igual a 225 kN. Saiu errado aqui, na verdade é VA. Então, VA é igual a VB, que é igual a 225 kN. Bom, então agora a gente precisa calcular as reações de apoio para o caso 2. O caso 2 é o mesmo pórtico,
Só que agora eu só vou ter como carga o valor de 1 kN aplicado aqui no A. Então, mesma coisa, VA mais VB igual a zero. Fazendo o somatório de momentos aqui agora em relação ao ponto B, eu tenho VA vezes 9, tá? Vai girar no sentido anti-horário, desculpa, no sentido horário, VA vezes 9, e essa força de 1 vai fazer girar no sentido anti-horário. Então eu tenho menos 1 vezes 6, que é a distância perpendicular. Resolvendo isso, eu tenho que VA é igual a 6 sobre 9, que é igual a 2 terços de quilonewton. Então, pegando o VA e substituindo aqui, eu tenho que VB vai ser igual a menos 2 terços. Bom, com os valores das reações de apoio para o caso 1 e para o caso 2, resta agora a gente descobrir as equações de momento fletor. Começaremos então com o caso 1. Então observaremos agora a barra 1 aqui, tá? Então a barra 1, vamos cortar essa barra a uma distância x qualquer. Então uma distância x, daqui até aqui, vamos cortar e olhar para baixo, olhar para cá. Existe alguma força que faz essa barra girar? Não. Tá, então essa barra ela não está sujeita a momento fletor. Essa força de 225 é uma força axial. Então essa força não gera momento, portanto, essa barra aqui é mx, então a equação de momento é igual a zero. Então, olharemos agora para essa segunda barra aqui. Então, cortando aqui, existe alguma força que vai fazer essa barra 2 sofrer giro? Sofrer momento fletor? Sim, né? Essa força é 225. Então, se eu cortar a uma distância x qualquer, o valor do momento vai ser igual a 225 vezes x. Eu tenho mais alguma outra força gerando momento nessa seção x? Sim, a carga distribuída. Então, a carga distribuída vai ter sinal contrário, vai fazer girar no sentido anti-horário, daqui para lá. Então, vai ser menos 50 vezes a distância x vezes metade da distância, x sobre 2. Arrumando essa equação, eu tenho que para a barra 2, a equação de momento é igual a 225x menos 25x ao quadrado. Isso para o caso 1. Para o caso 2, a gente também precisa determinar as equações de momento fletor. Então, olhando para a barra 1, se eu cortar essa barra aqui a uma distância x, essa força de 1 kN vai gerar momento fletor, no sentido anti-horário. Então, o valor, por exemplo, aqui, nessa seção, vai ser igual a menos, porque é no sentido anti-horário, 1 vezes x, que é a mesma coisa que menos x. Então, essa fórmula aqui, essa equação, na verdade, desculpa, ela vai representar o momento fletor ao longo dessa viga. Bom, se eu observar que ao fim dessa viga, eu vou ter um momento de menos 6 kN metro. Por quê? Porque 1 vezes 6, né, menos porque no sentido anti-horário, então o gráfico dessa barra aqui, quanto ao momento fletor, é um triângulo assim. Bom, esse valor de momento ele é automaticamente transferido para cá. Então a barra 2 ela começa aqui com o valor de menos 6, tá? Que foi transferido da barra 1 para a barra 2. Então aqui eu tenho o valor de menos 6. Bom, agora é só observar. Menos 6 é essa primeira parte. Agora eu tenho essa força fazendo essa barra girar no sentido horário. Então é mais 2 terços vezes x, que é a distância que eu estou cortando. Então, feito isso, a gente tem essa equação que representa o momento fletor para a barra 2. Bom, como agora a gente já tem as equações de momento fletor para o caso 1 e para o caso 2, a gente já consegue descobrir o deslocamento ΔA. Tá? Esse deslocamento ΔA, lembrando, ele se refere ao caso 1. Como ele se refere ao caso 1, a gente vai utilizar as equações de momento fletores para a barra 1 e para a barra 2 do caso 1. Então, eu vou voltar alguns slides para a gente reforçar as equações de momento fletor do caso 1. Então, as equações de momento fletor para o caso 1, para a barra 1 é 0, e para a barra 2 é 225 menos 25x ao quadrado.
Então 0 e 225 menos 25x ao quadrado. 225x menos 25x ao quadrado. Bom, lembrando disso, então a gente prossegue. Então, relembrando como que se encontra o deslocamento através do princípio dos trabalhos virtuais, né, através do PTV, a gente integra o momento virtual, que a gente vai chamar de mzinho, multiplicado pela equação de momento real dividido por EI. Isso é uma integral definida que vai depender do comprimento da barra que a gente está estudando. Beleza? Então a gente vai ter que fazer o quê? A gente tem a nossa estrutura real, tá? Por caso 1, a gente tem a real com a carga aqui de 50 kN por metro, tá? E essa carga vai fazer com que tenha essa deformação ΔA, com que exista essa deformação ΔA. E a gente vai ter que fazer um paralelo, que é o caso virtual, para poder descobrir esse deslocamento ΔA. Então, fazendo o paralelo aqui, que é a estrutura virtual, ela vai ter uma carga unitária, uma carga de valor 1, aplicada na direção do deslocamento que eu quero descobrir. Então, agora a gente vai estudar o caso 1 virtual, tá? Que é a mesma estrutura, os mesmos comprimentos. A diferença é que só vai ter uma carga unitária aplicada aqui na direção do deslocamento que eu quero descobrir. Bom, a gente descobre, então, por caso virtual, as reações de apoio, que é bem parecido com o caso 2, né? Só vai mudar as direções aqui. E como a gente tem as reações que a gente já calculou, né? Repetindo, então, o caso virtual, o caso 1 virtual, é quase idêntico ao caso 2 real. Tá? A diferença é que a carga unitária está aplicada, no caso virtual, nesse caso aqui, da direita para a esquerda, e no outro caso está aplicado ao contrário, da esquerda para a direita. Então, os valores das reações só vai mudar os sinais. Então, para esse caso virtual, essa barra aqui, ela vai ter a equação de momento virtual igual a x, e para essa barra 2, 6 menos 2/3 de x. Tá? Então, a gente vai pegar, para cada barra, multiplicar o m virtual pelo m real e integrar isso. Então, por exemplo, essa barra aqui, ela vai de 0 até 6. Então, a integral seria de 0 a 6. O real, a gente viu que para o caso real, o mzão, né? O m real é 0 e o m virtual é x. Então, 0 vezes x, essa integral de 0 a 6 vai anular. Então, vai sobrar somente a equação, a multiplicação do mzinho do mzão para a barra 2. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, de 0 a 9, que é o comprimento dessa barra aqui. Basicamente, esse é o m real, o mzão, que vai ser multiplicado pelo mzinho, pelo m virtual. Então, fazendo aqui, ó, o chuveirinho, né? 6 vezes 225, a gente tem 1350x. 6 vezes 25x ao quadrado, menos 150x. Bom, a gente vai fazendo essa conta, a gente vai chegar nisso aqui, tá? Chegando nisso aqui, a gente vai integrar, né? Então aqui fica x ao quadrado, 1350 dividido por 2 dá 675x ao quadrado. Então aqui aumenta 1, né, no expoente, fica x ao cubo dividido por 3, 150x ao cubo dividido por 3. Não, desculpa, na verdade eu vou ter menos 150x ao quadrado menos 150x ao quadrado, isso aqui dá menos 300x ao quadrado. Menos 300x ao quadrado, somando no expoente e dividindo por 3, dá menos 100x ao cubo. Bom, resolvendo então essa integral de 0 a 9, a gente chega que o ΔA é igual a 9.112,5 dividido por EI. Então a gente achou o valor de ΔA. Tá? Isso para o caso 1. Bom, então agora a gente vai para o caso 2. O caso 2, real, ele tem uma força unitária aplicada aqui, isso dá um deslocamento FA em decorrência dessa força unitária. Para a gente descobrir, então, qual é o deslocamento, quanto vale esse FAA, a gente simplesmente aplica uma força unitária na direção do deslocamento que a gente quer seguir, quer encontrar. Bom, como a gente sabe, a equação
dessa barra, de momento dessa barra e dessa barra, então vai ser o mzinho, que é o virtual, multiplicado pelo mzão do real, e integrar. Bom, então a gente tem que, para a barra 1, o mzão é menos x, o mzão real. E o mzinho, o virtual, é igual, né? Então vamos voltar aqui para a gente confirmar isso. Então a gente tem o caso 1. Então a gente tem o caso 2 aqui. O caso 2, ele tem uma força unitária aplicada aqui, tá? E o caso 2, a equação real é menos x. O caso virtual, como o deslocamento vai vir para cá, o caso virtual nada mais é do que também uma força unitária aplicada aqui. Então, se eu fizer o real vezes virtual, vai ser como se eu estivesse levando isso aqui ao quadrado. Então, voltando lá, a gente vai ter o quê? O mzão real é menos x, o mzinho é igual. Então, multiplicando as duas, é como se estivesse levando ao quadrado, né? Então, fica x ao quadrado positivo. Como isso aqui vale para barra 1, e a barra 1 vai de 0 a 6, fica x ao quadrado sobre i. Mas a barra 2 vai de 0 a 9, então eu multiplico essas duas equações, né, o mzão vezes o mzinho, a gente chega nisso aqui, 0,444x ao quadrado menos 8x mais 36. Bom, resolvendo essas integrais aqui, definida de 0 a 6, e somando com essa outra integral de 0 a 9, a gente chega em 180 EI. Então, repetindo o que eu já havia dito anteriormente, é o seguinte: se você ficou com dúvida de onde saiu esses valores, basta me mandar uma mensagem que eu tento ser mais claro quanto a isso aqui, tá? Bom, como o deslocamento ΔA vai ser para um lado, vai ser para a esquerda, a gente vai usar o sinal de negativo. Como o deslocamento FA é para a direita, a gente vai aplicar o sinal de positivo, tá? Bom, então lembrando, o FAA, ele equivale, ele é o deslocamento para uma força de 1 kN, tá? Então a gente sabe que o HA não vai ser 1 kN, não necessariamente é 1 kN. Então se a gente tem o valor para 1 kN, se a gente multiplicar pelo valor do HA, a gente vai encontrar o deslocamento em função do HA, tá? Se a gente tem o deslocamento, repetindo então, para 1 kN, então basta multiplicar pelo valor de HA que a gente vai descobrir o deslocamento em função de HA. Então a gente sabe que o ΔA 9112,5 dividido por EI, tá? E a gente tem aqui que o FA é 180 dividido por EI multiplicado por HA igual a zero. Bom, isolando o HA, então a gente vai chegar que o HA é igual a 50,63 kN. Com o valor de HA, a gente consegue, com as equações da estática, descobrir todos os outros valores para a estrutura hiperestática, VA, VB, e a partir disso traçar os diagramas de momento fletor e cortante dessa estrutura hiperestática. Eu gostaria que vocês então calculassem, né, fizessem como tarefa, vocês calculassem as equações, as reações de apoio que faltam, ou seja, VA e VB, tá? E HB, e depois traçar os diagramas de momento fletor e cortante para esse pórtico. Beleza? Vou também colocar alguns exercícios para vocês praticarem o método das forças aplicado a pórtico. Bom, então é isso. Não hesitem em me mandar mensagem no caso de dúvidas. Então, obrigado e até a próxima.